Então, vamos aplicar alguns detalhes aqui. Vou utilizar essa Layer 2, né? Vou voltar a visibilidade dela. E como layers, né, a gente tem a hierarquia aqui. Então, o que está em cima é o que vai aparecer, vamos dizer, é o que tem prioridade para ser visualizado. Então, como essa fill layer dos bricks ela está em cima da layer 2, então tudo que eu fizer na layer 2 não vai aparecer, porque os bricks ela está em cima da layer 2. Então, como eu quero que os detalhes que eu faço na layer 2 apareçam, então eu tenho que segurar ela aqui e arrastar para cima dos bricks. Né? Os bricks ainda estão aparecendo, por quê? Porque a layer 2 está vazia. Então agora, de acordo com o que eu for fazendo os detalhes, aí ela vai interferir nessa layer do bricks. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ó. Vamos tentar fazer alguma dessas imperfeições aqui. Então eu vou, com a layer 2, ó, ela está selecionada. Né? Eu vou renomear ela aqui, ó. Vamos botar imperfei. É bom a gente não utilizar caractere especial, né? Então vou botar imperfecoins. A gente vai pintar só a altura. Tá? Então eu vou desabilitar tudo aqui. A gente vai trabalhar só com o mapa de raio. Né? É importante a gente olhar como que está o mapa de raio dessa coluna, né? Desse material. Então eu vou apertar o C. Ó, aí ele mostra pra gente como está o mapa de raio. Então a gente vê que ele já tem muita coisa pintada aqui. Ó. Né? Ele está meio cinza, meio branco, então eu acredito que ele esteja para fora, né? Até para destacar os tijolos. Então é como se ele tivesse pintado um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. A gente vê que onde tem as deformações, ela está preta. Então significa que ela está pintando mais para o zero. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pintar só para mostrar. Ó. Deixa eu ver se ele vai afetar. Deixa eu voltar padrão aqui. Deixa eu ver por que ele não está pintando. Deixa eu ver, normal. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Agora ele tá. Vamos só ver o que ele tá trabalhando. Deixa eu ver o Default Brush. Na verdade ele tá pintando, só que ele não tá mostrando aqui. Ah, agora ele mostrou. Deixa eu ver aqui no padrão. Ah, tá, entendi. É porque ele está muito para fora, então a gente, se pintar no zero, é como se ele não estivesse alterando nada. Né? Então, como a gente quer fazer esses quebrados, então realmente tem que botar bem mais negativo aqui. Ó, agora ele está afetando. Só que o Default Brush, né, vamos voltar para o material, ele dá uma quebrada muito certinha, né? A gente quase não vê, como se tivesse amassado, né? E no tijolo isso não é real. Então a gente tem que achar um pincel que realmente dê essa sensação. Vamos testar esse Dirt aqui para ver. Talvez esse 2 aqui. Vou diminuir o pincel, que ele está muito grande, então vou segurar o Shift, botão direito e colocar para o lado aqui. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, o meu pincel ele está meio apagado, né? Eu quero ele mais forte. Então vou vir aqui nas propriedades, ó. A gente tem o Flow, né? A gente lembra que o Flow é como se fosse a opacidade do pincel. Então se aumentar, ele fica mais nítido. A gente consegue visualizar bem aqui, ó. Ele está com um branco bem forte. Se eu abaixar, ele vai ficando meio cinzinha e vai sumindo. Então é muito importante saber controlar esse flow, que é a opacidade do pincel. Então como eu quero um quebrado mais forte, então eu vou aumentar aqui o meu flow. A gente já percebe no próprio símbolo do pincel aqui que o cinza está mais forte. Então, ó, a gente consegue adicionar as imperfeições aqui. Eu acho que está um pouquinho forte o high, então vou abaixar aqui.
Ó, a gente pode ir vindo pintando e adicionando algumas imperfeições. O legal também é mexer com o tamanho do pincel, às vezes adicionar uma imperfeição maior, uma menor. Vamos ver se tem mais algum detalhe aqui. Ó, vamos testar esses scratches aqui, só para ver o que vai acontecer. Os scratches aqui no caso, ele dá um detalhe, mas não é muita coisa não. Eu acredito que nesse caso o Dust realmente... Ó, tem esse cristal... Tem esse Artistic, talvez esse Artistic seja legal. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui. Olha, é bacana, dá pra fazer uns detalhes bem interessantes aqui. Né? Aí aqui, ó, ele tá com vários níveis de altura, né? Então a gente também pode dar uma brincada, talvez adicionar um pouquinho menos aqui, né? Fazer umas coisas assim. Aí adiciona um bem forte mais pra cá. Aí já volta de novo um pouquinho mais fraco aqui, vai corrigindo alguma coisinha. Então dá pra adicionar algumas imperfeições. Bem bacana. Então, vamos dizer que a gente terminou, né, a nossa mapa de altura, as imperfeições, pintou vários lugares aqui. Eu quero adicionar agora algumas sujeiras, né, igual está aqui, vamos dizer. Então eu vou criar uma nova layer, uma layer normal, e essa layer eu vou chamar de sujeira. Agora, essa sujeira, vamos botar aqui o pincel de Dust, né? E eu não vou usar mais altura, eu quero pintar só sujeira, então a gente vai usar o Color. Uma sujeira um pouquinho marrom. Puxar mais para cá. Vamos testar alguma coisa assim. Deixa eu diminuir o pincel. O marrom quase não vai dar para ver, tem que ser um pouquinho menos saturado. Então vamos botar mais para cá. Não, adicionar algumas sujeiras aqui. A gente pode mexer no flow, o flow tá 100. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Não, a gente pode ir adicionando alguns detalhes aqui. Né? Então assim a gente vai trabalhando as nossas texturas. Né? A gente cria uma fill layer padrão, que vai ser o material base do nosso objeto. E a partir daí a gente vai criando layers normais, simples, vai trabalhando certos tipos de imperfeições. A gente pode deixar bem escuro aqui, né? E aí vai trabalhando toda a nossa textura. Aí, então vamos dizer que a gente terminou aqui, né? Aí eu pintei, eu estou dando uma olhada aqui na sujeira que eu fiz e eu não gostei dessa daqui, né? Apesar de ter ficado interessante, mas eu não quero ela tão suja assim, eu quero apagar, né? E se eu for dar Ctrl Z, se eu tiver feito muita coisa depois, eu vou perder todas as coisas que eu fiz. Então a gente tem que saber que tipo de detalhe que a gente fez, né? Então vamos dizer que esse daqui eu sei que eu fiz uma sujeira só, a imperfeição ela já estava, né? Esse quebrado ela já existia, eu adicionei só a sujeira. Como que faz para apagar? É só vir na borracha. A borracha é bem aqui em cima, tá? O Eraser, né? Ou a gente pode apertar o 2. Se apertar o 2 no teclado, é o atalho para essa borrachinha. A gente pode aumentar aqui um pouquinho o pincel, né? O size, ó. Segura o Ctrl, botão direito para um lado e para o outro. E a gente pode aumentar o hardness, ela está bem suave. 0 significa que ela é ultra suave. Então seguro o Ctrl, botão direito, coloco para cima, eu estou aumentando o hardness dela. Ó, vamos deixar assim. E agora é só vir aqui, ó, e apagar esse detalhe que a gente fez.
né? Ah, vamos vir aqui, a imperfeição. Vou vir aqui na imperfeição. Eu não gostei, por exemplo, deixa eu ver onde que eu adicionei aqui, acho que eu adicionei bem aqui. Eu não gostei desse detalhe bem aqui, ó. Esse daqui eu gostei, mas eu não gostei desse daqui. Então eu vou diminuir o pincel. A gente está na layer das imperfeições. Então ele vai apagar agora o nosso mapa de altura. Vou vir aqui, ó. Olha ele apagando. Tudo de altura que a gente fez, ó, ele apaga. Certo? Então a gente consegue adicionar e se precisar, a gente só vir aqui no Eraser, né, na borrachinha e apagar. Para voltar ao método de pintura e tudo mais, só apertar o 1 ou então vir e clicar aqui. Aí a gente já consegue voltar e pintar tudo de novo. Né? Então, vamos dizer que tá legal, mas uma coisa aconteceu aqui, né? Essa coluna, ela tá num local onde chove bastante e a gente quer simular esse desgaste que a chuva causaria em toda essa textura, esse material. Como que a gente faz para simular esse desgaste? Pô, a gente vai ter que pintar, no caso a água, o caminho da água, essas coisas, não precisa. É só a gente trabalhar com as nossas partículas. O legal é que a gente tem partículas de vidro quebrado, de fogo, a gente consegue simular o desgaste que o fogo causaria em algum lugar. Heavy leaking, laser impact, tem umas coisas bem legais. Liquid stream, realmente como se a água estivesse caindo. Organic spread é interessante, é como se estivesse surgindo algo e aí fosse desgastando, como por exemplo raízes de uma árvore e aí ela fosse desgastando, esse tipo de coisa. Mas a gente tem aqui, rain, tempestade de areia, bem legal, né? E algumas coisas, realmente umas coisas são bem aleatórias, né? Mas vamos testar o rain, que é o que a gente quer. Como que funciona? A gente clica nele aqui, só clicar na partícula, tá? Ele está usando aquela cor que eu já tinha colocado, marronzinho, mas vamos tirar ainda mais. Vamos deixar mais ou menos assim. Essa vai ser a cor do desgaste, tá? Então esse base color vai ser a cor que a chuva vai deixar quando ela passar aqui, né? Então vamos deixar mais ou menos assim, só para testar, né? E vamos fechar, não precisa mexer mais nada. Pode ativar os mapas se quiser, tá? Mas ele não vai fazer interferência porque é só o desgaste da chuva aqui. Então, como que faz? Ele já está selecionado. É só vir aqui, ó. Você vai clicar com o botão esquerdo e segurar. Então, vou vir aqui, aperta e segura o botão esquerdo, ó. Vocês vão ver que vai começar a aparecer várias gotinhas e tudo mais. Então, vamos lá. Clico, seguro, ó, ele começa a chover. Ele está chovendo, está chovendo. Estou segurando aqui. Vou soltar. Quando eu solto, ele para a chuva. Aqui em cima não deu tanto desgaste, porque pela forma da modelagem. Então a chuva, né, ela quase não pega aqui. Mas aqui embaixo ela já fez algumas coisas. Ó. Se a gente olhar, ó os detalhes aqui da água que escorreu. Né? Aqui embaixo deve ter pegado mais. Ó, a gente tem muito detalhe de água que passou aqui. Ó. Aqui embaixo, ó, a gente tem a chuva que acumulou, passou aqui. Né? Então é bem legal esse efeito de desgaste de água. A gente tem os outros, vamos ver se tem mais algum. Esse Liquid Stream, eu acho que ele vai, é como se estivesse saindo água exatamente da onde eu tiver com o mouse. Então vou apertar nele aqui. Vamos alterar a cor só para a gente conseguir visualizar melhor. Então vou forçar um pouquinho mais, tá, essa cor. E o que eu vou fazer? Aonde eu segurar o mouse é como se tivesse uma fonte de água no meu ponteiro do mouse aqui, ó. Então eu vou fazer só um teste, vou segurar e vou soltar. Soltei, olha aí. Só que aqui, claro, é um jato de água extremamente forte. Né? Então eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z. E eu vou diminuir o flow.
para deixar bem transparente, o máximo transparente possível a nossa água. Vou segurar um pouquinho de novo e solto. Ó, que legal. Claro, quanto mais eu segurar, mais intenso vai. O que eu posso fazer? Eu posso clicar e segurar, ó, e ir arrastando com ele aqui, ó. Olha lá. Que legal. Né? Claro, eu posso aumentar o tamanho do pincel aqui, que aí vai ser um jato de água bem forte, ó. Mas aí não é tão legal. Então eu vou diminuir aqui. O ideal é, eu aconselho sempre deixar o size no tamanho padrão, né? Porque senão a gente muda algumas coisas. Vamos ver esse do fogo. Ó. E vai embora a fumaça ali, né? Ele está muito forte, né? Então, deixa eu diminuir o flow. Quando ele estiver muito forte, é só diminuir o flow que ele dá uma leve suavizada. Esse do fogo ele já é mais complexo, né? Tem como você mexer na física. Olha o tanto de opções que tem de física aqui, né? Aqui é bom dar uma mexida, uma fuçada depois. Eu vou alterar a cor, eu quero alterar a cor. Vamos deixar uma cor mais de queimado aqui, né? Ó, que legal. Vou diminuir mais o flow. Né? Bem interessante. Bem interessante mesmo. Tá pegando fogo. Ó. Tô segurando o botão e ele tá como se o fogo estivesse acontecendo ali, ó. Né? Aí eu solto, ele para. Então é bem interessante, né? Esses detalhezinhos aqui de partícula realmente é bem legal. Tem a tempestade de areia, vamos só fazer mais um teste com ela para a gente finalizar essa parte aqui de partículas. Deixar menos saturado, como se fosse uma corzinha mais de areia mesmo, né? Mais ou menos assim. Eu vou clicar e segurar. Ó. E ela vai variando, ó, que legal. Ela vai uma hora para um lado, uma hora para outro. Vou soltar. A gente pode ver que alguns detalhes já sobrepuseram do queimado. Vou dar um Ctrl Z. Olha a diferença. Ó. É que eu estou tentando voltar. Ó. Alguns detalhes aqui. Assim, é coisa bem sutil. Talvez nesse modelo não tenha tido muito efeito. Mas é bem bacana. Eu só fiz o teste aqui, né? Eu dei um Ctrl Z para ver antes, ó, como que estava antes. Aqui no caso, para você ver depois, né, não é Shift Z, para você dar o redo, né? Undo é quando volta, o redo aqui no caso é Ctrl Y. Então eu dou um Ctrl Y, aí ele mostra o depois. Ó. Né, bem legal. Deixa eu ver se teve mais coisa aqui. Vou dar um Ctrl Z de novo. No caso aqui ele não influenciou muito. Deve ser pela cor também, às vezes não mudou muito. Vou dar um Ctrl Y. Ó, aí tem alguns detalhezinhos aqui. Bom, então a gente viu mais um pouquinho de partículas aqui, né? Dá para testar essas outras, é bem bacana. E agora vamos ver, né, como que a gente trabalha com variação de materiais. Então a gente criou esses bricks, sujeira, imperfeições, aplicou essas partículas, né? Só um detalhe, ó, que agora que eu fui perceber, eu nem tinha prestado atenção, na verdade. A gente aplicou todos esses efeitos de partículas, na verdade foi uma coisa sem querer, mas que deu certo, na layer das imperfeições, né? Então se eu tirar aqui, ó, ele tira toda a simulação que a gente fez, ó. Que bacana, a gente consegue ver o antes e o depois. Né? Então é uma coisa interessante que eu não prestei muita atenção, mas tem que se atentar quanto a isso. Quando for aplicar as partículas, de preferência, cria uma nova layer e aí aplica a simulação de partículas tudo nessa layer.
né? Eu dei sorte que eu não apliquei, por exemplo, nessa layer dos bricks aqui, porque eu ia afetar o meu material original. E aí depois, se eu quisesse tirar, vamos dizer que eu salvasse, eu fecho o programa, abro, eu não ia conseguir tirar esses detalhes, né? Então, muito cuidado. Ainda bem que deu certo aqui, ó. Né? Muito cuidado quando for aplicar as partículas, prestar atenção em qual layer que você está aplicando esses efeitos. Então agora a gente vai fazer alguns testes, né? Vamos aplicar, por exemplo, vou voltar aqui para as duas telas, vou apertar o F1. A gente tem aqui a nossa UV. Vamos fazer alguns testes. A gente vai deixar essa face, essa UV, né? Essa shell de UV com esse material, e a gente vai aplicar um material diferente para essa, um para essa e um para essa, só para a gente ver como que a gente trabalha com máscaras. Vamos começar a fazer uma introdução às máscaras para aplicar fill layers diferentes. Porque, como eu comentei, fill layer é o tipo de layer que afeta todo o objeto. Mas a gente pode trabalhar com várias fill layers, mas a gente pode definir que uma fill layer ela vai controlar, por exemplo, só essa shell de UV, só esse conjunto de UV. Esse outro conjunto aqui vai ser outra fill layer que vai afetar, né? Então, a gente vai trabalhar isso no próximo vídeo.